Oi pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo da série Desvendando o Debug. Esse vídeo faz parte do programa Universidade Delphi. Você que está chegando agora, esse vídeo vai abordar alguns aspectos mais práticos da parte de debug, de compreensão de acontecimentos em aplicações, depuração de aplicações em nível um pouco mais avançado. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aí, tem um primeiro vídeo que fala mais das funcionalidades básicas do debug, criação de breakpoints, análise de cada das funções que a IDE disponibiliza. Então vai lá, dá uma olhadinha e depois vem para cá conhecer melhor a parte prática que vai ser abordada nesse vídeo aqui. Agradeço, pessoal, o feedback que tem sido dado por todo mundo aí, muito legal os vídeos que vocês mandaram para mim. Estou bem feliz, eu não esperava uma repercussão tão grande, muita gente elogiando, muita gente agradecendo, e eu fico muito feliz de fazer parte desse programa. Fico muito feliz em analisar um tema tão importante quanto é desvendar os segredos de debug, de conhecer melhor o comportamento de uma aplicação, porque é disso que se trata. Afinal de contas, o que a gente quer é oferecer uma aplicação que atenda às expectativas do nosso cliente e de certa forma, você conhecer o comportamento, conhecer como o que está acontecendo, principalmente quando você tem um problema, é a melhor maneira de resolver. Então, mais uma vez, obrigado ao pessoal que deu um feedback muito positivo aí. Foram vários comentários, várias pessoas mandando e-mail. Eu agradeço muito. Inclusive, agradeço a alguns comentários sobre como melhorar os vídeos. Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais pausadamente. O pessoal fala, pô, Jorge, você é bem acelerado. E realmente, o pessoal quem me conhece na vida pessoal sabe que eu acelero mesmo. Gosto de acelerar. Então, vou tentar ser um pouquinho mais breve, até para vocês poderem acompanhar os exemplos. Então, eu sou o Jorge Fernandes, essa é a série de vídeos Desvendando o Debug em Delphi. Então, a ideia é conseguir passar conceitos novos e outras maneiras de pensar para você, desenvolvedor, e para você que está chegando agora. Tá aí o meu e-mail, pessoal. Eu normalmente respondo os e-mails, às vezes não no mesmo dia, na mesma hora, mas respondo. E queria agradecer, como eu falei, as participações que estão sendo feitas e contribuições. Algumas coisas que já entraram para essa apresentação aqui são sugestões de pessoas que entraram em contato. Então, vocês vão ver que vai ter uma alteração com relação ao que estava esperado da primeira para o segundo vídeo. Estava esperado. Devido a coisas novas que estão aparecendo e coisas legais que eu acho que dá para encaixar para vocês. Tem o meu GitHub, pessoal. Essa semana prometo vou atualizar o GitHub. Espero que quando vocês estejam assistindo esse vídeo, dá uma olhada no link aí embaixo. Deve estar o link para o meu GitHub. Então, recomendo que se vocês puderem fazer uma pausa aí o vídeo agora. Aí aproveita e pega lá, entra lá no GitHub, pega o código-fonte e vai acompanhando. Dá um play, acompanha o que eu estou falando aqui, vê acontecendo, que eu acho que é a maneira mais didática e mais fácil de acontecer, né? Mais uma vez, obrigado ao pessoal da Universidade de Delphi, obrigado ao Landerson. Quando eu sugeri esse tema do debug, eu não esperava que o pessoal ia se interessar tanto por isso. Para mim é muito importante, porque eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade. O pessoal tem hoje uma ferramenta fantástica, como é os Delphis da linha 10 para cima, aí, que tem muita ferramenta, muita possibilidade, e acaba utilizando apenas o básico do básico. Então, meu objetivo central sempre foi trazer novas maneiras de pensar, novas possibilidades para você que é delfeiro, você que gosta do Objeto Pascal, você que é apaixonado por tecnologia. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Prometi, falei, esse vídeo vai ser bem mais prático, tá? Eu não gosto aqui de ficar de teoria, apesar de que é importante a gente teorizar um pouquinho, mas o mais legal para a gente é botar a mão na massa. Então, pessoal, a motivação para principalmente essa parte, a segunda parte, é que eu gosto muito dessa frase do Stephen Hawking, que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Muitas vezes a gente acha que sabe tudo, muitas vezes a gente acha que já viu de tudo, muitas vezes a gente acha que não, isso aí eu já vi, é assim, né? E a coisa pode ser sempre melhorada. A gente pode sempre ir atrás do conhecimento. A gente não pode se iludir que sabe tudo, né? Isso é um grande ensinamento da nossa carreira profissional, porque as coisas, principalmente na nossa área, estão mudando sempre. Então, nessa área de debug também, eu vou dizer para vocês, eu confesso para vocês que muita coisa eu acabei tendo que ir atrás, aprender um pouquinho mais para passar para vocês. E como eu vi que, nossa, tem aquela frase célebre do Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei. Então, foi muito legal essa jornada. Dá bastante trabalho, mas é muito, muito gratificante. Então, eu acho que a gente, quando se aprofunda numa certa área de tecnologia, a gente começa a ver que a gente sabe muito pouquinho, né, pessoal, aquilo que a gente vê no dia a dia, ou que a gente usa muito pouco, uma quantidade de recursos que poderiam ganhar muito tempo para a gente.
Ok? Tudo bem, ok, eu sei. Vamos para a prática, né? Então já vamos discutir o que nós vamos ver na prática aqui, pessoal. Primeiro, é, isso aqui eu acho que é a funcionalidade básica do básico do básico para você que quer ter um aplicativo comercial. Tinha um professor meu que falava um negócio muito legal e que eu concordo, acabei concordando da marra no dia a dia exercendo a minha profissão, né? Que o 10 que a gente tira na faculdade, o 10 que a gente tira no curso técnico ali, não é nem o standard do mercado. E eu acho que é por aí. Então, vou falar para vocês que standard do mercado para vocês começarem a ter um aplicativo, uma aplicação que ajude vocês, seja da forma que vocês estão construindo a aplicação, é você ter um arquivo não apenas de log de erros. Eu vou falar de log de erros aqui, mas esse log pode ser um log de execução para você entender o comportamento. Muitas vezes o cliente vai ter dificuldade de passar o que está acontecendo, muitas vezes você vai ter dificuldade de entender o que está acontecendo e às vezes você tendo um arquivo que você tem exatamente aquele momento que aquela anomalia aconteceu, ou aquela comportamento diferente, às vezes não é nem um erro, olha, ficou lento naquele momento, é muito interessante para a tua aplicação. E eu quero ressaltar, fazer uma parada aqui, pessoal, para agradecer o André Celestino, que é um MVP da Embarcadero. Ele tem o site dele, acho que é andrecelestino.com. Ele tem o site dele lá onde ele coloca várias dicas, vários tutoriais, vários artigos. Um deles era um artigo sobre questão de log de erros para aplicação. E eu achei muito legal e eu utilizei muita coisa. Então eu quero agradecer. Peguei códigos que estavam lá, adaptei, mudei, coloquei para nossa realidade aqui. Tá? Não fui eu que criei. Claro que eu peguei, modifiquei, criei uma Unity que eu vou mostrar para vocês agora como é que faz. Mas eu deixo aqui o meu agradecimento. É um trabalho muito legal que colabora muito com a comunidade. E volto a falar para vocês, né, pessoal? Façam parte da comunidade, se envolvam, porque tem muita gente trabalhando com Objeto Pascal, Brasil e mundo, e a gente tem muito a contribuir, muito a crescer. Depois nós vamos falar do JCL Debug, que é um kit de componentes da JEDI. Na verdade, aqui a gente vai usar as bibliotecas do JEDI, mas o JEDI é um código usado desde a época do Delphi, sei lá, 5, 4, 7, vamos dizer assim, dos Delphis que todo mundo conhece muito bem. E essa biblioteca vem evoluindo, vem agregando muito ao desenvolvimento Delphi, desenvolvimento do Objeto Pascal também. E eu utilizei justamente por isso a JCL Debug para ajudar a gente a ter um debug mais preciso. Mas aguenta aí que a gente vai falar. Aí depois nós vamos falar um debug de força bruta, que é aquele debug assim, poxa, eu não tenho como conectar na aplicação do meu cliente, eu não tenho como rodar exatamente a condição do meu cliente, eu preciso utilizar o outro lado da força aí para conseguir fazer uma depuração melhor. Então eu vou mostrar para vocês, inclusive com uma aplicaçãozinha que também vai estar disponível para vocês no GitHub, como fazer um tethering, né, o tethering de uma aplicação por rede, por exemplo. Então a gente poderia fazer um debug à distância de uma aplicação de um cliente utilizando componentes que já vem no Delphi há alguns anos. Tá? E aí, para isso, fazer depuração remota, ok? A parte do PA Server, ou PA Server, como a gente fala muito, pessoal, eu queria pedir uma desculpa para vocês. Ia ficar muito extensa a nossa, vamos dizer assim, o nosso vídeo. Então eu vou criar uma parte 2.5 do Desvendando Bug. Não termina hoje, pessoal. 2.5. Prometo, já estou trabalhando nisso. Confesso para vocês que algumas coisas eu tive um pouco de dificuldade, porque não é fácil você trabalhar multiplataforma e ter as plataformas. Então, no meu caso, sobe máquina virtual, conecto com a máquina virtual, faz rodar, mas tal versão do sistema operacional. Aqui tem um erro, tá, pessoal? Esqueci. Na verdade, não tem um erro. Na verdade, tem uma coisa que eu não tinha falado, que é o Linux. Eu vou colocar o Linux aqui. Então, por isso, peço perdão para vocês, não fiquem bravos comigo, mas vai vir um vídeo da parte 2.5, pretendo essa semana, tá? Não briguem comigo. Liberar o PA Server, a parte de PA Server. Eu vou fazer um vídeo só sobre o PA Server. Então é muito legal que daí a gente vai ter a parte do Desvendando Debug e parte 2.5, que daí é depuração remota usando essa ferramenta fantástica do Delphi. Belezinha, pessoal? Tá? E aqui coloquem o Linux, porque eu já consegui fazer depurar no Linux, então eu vou mostrar para vocês. Beleza? Vamos adiante, vamos para a prática. Já falei quase 10 minutos. O pessoal me pede o pessoal falando lá, olha, não fala tanto e eu estou falando mais ainda, né? Vamos em frente. Então, vamos para a prática. O que interessa para a gente? Vamos para criar o arquivo de log de erros na aplicação. Como eu falei, pessoal, a gente consegue criar arquivo de logs não apenas para erros, mas esse vai ser o foco. Tá? Agradeço mais uma vez ao André Celestino, que eu confesso, peguei códigos que estavam lá peguei os códigos como base para fazer lá do site dele, que eu achei muito legal. Tá?
E vamos começar. Então, pessoal, eu estou aqui com o Delphi Rio. Esse código provavelmente funciona no Delphi Rio, vai funcionar no Delphi... que eu sei, do 7 para cá deve funcionar esses códigos, tá? A gente não tem nada de muito complexo aqui. Como eu falei, essa parte do debug é mais a gente pensar de uma maneira diferente e utilizar alguns conceitos que às vezes eu digo muito isso, pessoal. Às vezes, mas poxa, é trabalhoso, vou criar isso na minha aplicação, tenho tanta coisa para fazer, mas às vezes vale mais a pena tu perder um tempinho agora e ganhar lá na frente. Tu investir, não é perder, né, pessoal? Investir um pouquinho do teu tempo para ganhar lá na frente. Então vamos ver aqui, ó. Nessa aplicação, basicamente o que ela faz? Eu criei uma aplicação para gerar alguns erros. Fiz de propósito, para gerar um access violation, para fazer o erro clássico de conversão, ou seja, eu tenho aqui uma conversão de um número. Deixa eu ver, pessoal, aqui minha visita, ó. Olha aqui, ó, pessoal, a minha visita aqui durante o vídeo. Eu estou gravando um vídeo aqui. Então, basicamente, a gente tem aqui uma variável para fazer uma conversão de str to int e essa conversão vai dar erro. Então, voltando, pessoal, depois dessa participação especial, eu pensei em editar, mas eu vou deixar pequeno aparecer no vídeo. Coisas do home office, eu acho que todo mundo sabe como é que é. Então, voltando. Aqui, ó, nessa minha aplicação, então a gente vai gerar as exceções. E essas exceções vão ser capturadas por um componente muito legal, que é o Application Events. Vocês vão encontrar o Application Events aqui na paleta adicional, tá? Aqui, ó. Então, basta adicionar um componente, não preciso de dois, só preciso de um, deixa eu remover aqui. E esse Application Events, ele é muito interessante porque ele me dá vários eventos que, a nível de aplicação que ocorrem e que podem ajudar a gente. Desde o momento que o usuário solicitou o F1 do help, por exemplo, desde que a aplicação entrou em estado de activate, desde que a aplicação, por exemplo, foi minimizada, ela é restaurada no estado minimizado, desde que ela recebeu um atalho. Então, várias coisas que a gente às vezes tem que fazer no braço, pessoal, ele vai acabar fornecendo para a gente. E no nosso caso, no nosso contexto da nossa apresentação, eu não vou entrar mais a fundo no Application Events, deem uma pesquisada aí, vocês vão ver que dá para utilizar bastante coisa. A gente tem o evento onException. O onException, ele vai dar para mim aqui, justamente aqui, ó, ele vai dar aqui para mim sender, ou seja, de onde veio a minha exceção. Isso é muito importante, que objeto que gerou essa exceção, que está partindo dessa exceção. E desse objeto eu posso pegar, por exemplo, o tComponent, o componente que está saindo dessa exceção. Vai me dar também o tipo de exceção que eu estou obtendo. Isso é o básico para nossa geração de arquivo de log. Por quê? A gente tendo de onde veio o erro e tendo o tipo de exceção que veio, metade do caminho está percorrido. Fica muito mais fácil a gente resolver qualquer problema. Então, vocês vão ver que você aí que está chegando agora, dá uma olhadinha no repositório lá no meu GitHub, pega a aplicação, dá uma olhada, que eu gerei uma unit chamada unitlog.pass. Essa unitlog.pass, ela tem... Eu encapsulei, vamos dizer assim, aquelas funções que eu peguei ali do André Celestino, com mais umas coisas que eu gosto de trabalhar, e criei um log básico da aplicação. Nesse log básico da minha aplicação, essa minha unitlog vai receber, através de uma função gerar log de erro, o sender, ou seja, que eu falei para vocês ali de onde veio o erro, e o tipo de exceção. E uma vez feito isso, ele vai gerar essa função que está dentro da unitlog para fazer realmente a geração do arquivo e para fazer o processamento desse erro. Olha só que legal. Inicialmente, eu tenho aqui um getPath, tá? Que é um get-app-data-path, uma função. Peraí, vamos dar uma olhada no que é isso. Olha só, essa é uma função, e aí a gente tem que entrar num outro, vamos dizer assim, num outro tema, que é a questão de gravação de arquivo de log, ou gravação de um arquivo. Uma coisa que tem sido feita nos últimos anos, uma preocupação, é a preocupação vamos dizer assim, da segurança do sistema operacional com relação à gravação de arquivos, a gravação na pastas do sistema. Normalmente, quando a gente vai instalar uma aplicação, digamos que a gente vai distribuir essa aplicação para o nosso cliente final, essa aplicação aqui ela vai ser instalada, por exemplo, numa pasta Program Files, arquivos de programas, e aí se você tentar gravar dentro da pasta de arquivos de programas, você vai conseguir fazer apenas se você for usuário administrador. E aquela velha boa dica de segurança de sempre, né? Para evitar qualquer problema com a tua problema de segurança com o teu Windows,
nada melhor do que não executá-lo como administrador. Isso aí é o básico, o usuário não executar como administrador. Né? A gente fala tanto do Linux, da segurança do Linux, mas no Linux a gente lembra que todas as operações que vão ser acionadas, por exemplo, eu tenho que acionar o super user, o sudo lá para fazer um comando. E mesma coisa no Windows. Então, uma boa prática é a gente utilizar pastas que o sistema operacional disponibiliza para a gente para gravar dados de aplicação. Por isso, ó, app de aplicativo DataPatch, caminho vamos dizer em caminho que é disponibilizado para dados de aplicativos. Esse caminho de dados aplicativos, se a gente for olhar, deixa eu colocar aqui para vocês, olha só, existe uma variável de ambiente, appdata, ó, aqui no meu caso vai ficar em user, desenvolvimentos, appdata, homing, ele vai dar essa pasta aqui disponível para a gente conseguir gravar o que a gente quiser das nossas aplicações. Inclusive o meu log, a minha aplicação de log aqui, eu vou conseguir gravar dentro dessa pasta. Deixa eu achar aqui, ó, log file. Então, aqui dentro eu vou, ó, já tem um spoiler aqui, já está aparecendo para vocês algumas coisas que a gente vai monitorar, mas guardem um pouquinho, tá? Esse aqui vai ser o caminho que ele vai disponibilizar. E como trabalhar com esse caminho? Dentro do meu código Delphi, eu vou pegar esse caminho, que eu chamei na variável sPath, de caminho, tá? De uma função getPath, appdataPatch aqui, ó. Essa getAppDataPatch nada mais é que uma função, e vocês vão encontrar em várias dicas por aí, tem outras até formas de obtê-la, mas como ele vai obter a variável de ambiente do sistema operacional como uma string e vai retornar para mim. Então aqui ele está pegando esse caminho, aquele C, users, para mim, para eu gravar numa pasta, recapitulando, uma pasta que não seja a pasta da aplicação, porque isso facilita muito para a gente a questão de permissão gravação. Então tua aplicação pode estar rodando e estar gravando numa pasta que é livre para a tua escrita. Tá? E aqui eu aproveito e já faço uma pequena jogadinha aqui. Ó. Eu pego esse caminho que eu obtive aqui e crio, vamos dizer assim, uma subpasta. Pego para gravar numa subpasta com o nome da aplicação. Por isso que faz esse change file x, ou seja, troca a extensão do arquivo para nada. Ou seja, por isso que ele vai criar aqui, ó, se a gente for olhar na pasta, essa pastinha aqui, ó, log file. Então, vai ser essa pasta, essa aqui é o appdata, pessoal, e esse aqui é o log file, que é o nome da minha aplicação. Então, se você colocar essa unit numa outra aplicação, ele vai usar o nome vai mudar o nome do executável da tua aplicação, que o application.asName ele faz justamente isso, ele te retorna o nome do executável da tua aplicação, eu extraio o nome dele, troco esse nome para nada, vamos dizer, nome não, a extensão para nada, e vou ter o nome da aplicação. Então, se a tua aplicação for visualizador.exe, né, .exe, ele vai trocar isso aqui só para visualizador. Então ele vai criar uma pastinha, vai criar um caminho com uma pastinha para a tua aplicação. Uma prática que eu gosto de adotar. Aí cada um vai gravar o seu log onde achar melhor. Mas usem conforme a necessidade de vocês. Então, voltando lá na minha rotina, ele vai obter esse caminho aqui. Daqui a pouco vamos debugar para ver como é que ele se comporta, tá? Aí depois ele vai usar esse comando force diretórios, forçar a criação de diretório. Esse é um comando da sysutils que ele força a criação. Se o diretório não existe, cria. Então ele vai criar aquela pastinha min do log file lá dentro da appdata, ou seja, da pasta onde é preparado para receber dados de aplicativos, né? E aí agora vem uma coisa muito legal. Essa minha unit log, ela vai gravar a imagem da janela que está aberta no momento que o erro aconteceu. Olha que legal. Já pensaram que legal a gente tem na nossa aplicação um log de um nível que a gente consegue não apenas o que aconteceu, mas também um print do que aconteceu. É isso que ela vai fazer. Vamos explicar essa rotina aqui. Ó. Gravar imagem form. Vamos procurar por ela aqui. Opa, lá em cima. Ó, gravar a imagem do form. O que eu vou fazer? Eu vou passar o nome do arquivo que eu quero, certo? E a form que eu quero, e ele vai pegar aqui para mim, exatamente, vai criar um bitmap, ou seja, um arquivo BMP, uma classe tBitmap da form que eu estou no momento, usando o método getFormImage. Isso aqui é uma rotina recente da VCL, que a gente consegue capturar a área da form em bitmap. Claro, a gente imaginem vocês, a gente ficar gravando toda hora os erros que acontecem em aplicação em bitmap, que é um formato que ocupa bastante espaço. Então a gente vai usar, o Delphi tem a classe JPEG para transformar em JPEG, JPG e gravar na pasta do programa. Ou seja, além da gente capturar o erro, a gente vai estar tirando um print e gravando na pasta um print do erro que aconteceu em JPEG. E aí eu crio o nome do JPEG, lá embaixo de novo na rotina, a partir de uma function que eu coloquei aqui, ó, que é
Ó, eu pego o caminho, ó, o fpat, continuo trabalhando com ele, então parto o caminho lá na minha ppdata, mas eu vou pegar a imagem do arquivo, eu vou gerar um nome para ele. Essa rotina aqui, get image file name, nada mais é que uma rotina que ela vai gerar para mim um nome de arquivo do seguinte formato: exception, porque eu escolhi dar esse nome, tá, pessoal? E eu vou formatar o valor da data e hora atual, que é aquela função now que a gente consegue utilizar das sysutils também, em ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e décimo de segundo, ponto .jpg. Então isso aqui vai formar um nome do arquivo para mim. E o restante aqui vai ser o caminho que eu já obtive lá antes da ppdata e vou criar. Então lá no meus C, users, a ppdata, lá eu vou conseguir gravar um print da imagem. Muito bacana, né? E depois disso, aí sim, depois disso eu vou fazer o adicionar o log de erro, né? Com o caminho mais a geração de um arquivo, ó, o nome do arquivo do file name. Você que está aí, pega o código do repositório, vai acompanhando junto, vai debugando, vai colocando em prática, a gente viu na parte 1. E aí você já vai começar a entender melhor. Nada como debugar esse código aqui. E aí, para dentro dessa função adicionar erro log, eu também vou passar o sender, ou seja, de onde veio o erro, e a exceção. Eu vou tratar a exceção. Que vai vir justamente para essa rotina aqui de cima. Adicionar erro log. Ó. Vou receber o nome do arquivo. Eu fiquei de mostrar como é que gera o nome do arquivo. Né? O get, log, file name. Isso estão tudo funções que eu criei, pessoal. Tá? Ó, o get log file name, o que vai fazer? Ele vai pegar, vai extrair o nome extrair o nome do arquivo, tá? De uma mudança, eu vou mudar o as name, ou seja, o executável da minha aplicação para .log, ou seja, vou pegar o nome, por exemplo, logfile.exe, vou mudar para .log. Então, a aplicação que vocês forem usar, ele já vai mudar para .log o nome da aplicação, e vai extrair só o nome do arquivo. Então, ele vai criar um logfile.log. Né? Se a tua aplicação for visualizador.exe, vai vir lá visualizador.log. É só uma rotina para gerar um nome, gerar uma string com o nome que vai ser o identificador para minha aplicação, para ficar bonitinho lá na pasta ppdata, para ficar tudo organizado. E aí a gente vai pegar aqui, então a gente vai pegar, gerar esse nome de arquivo, depois vamos fazer passo a passo, e vai gerar o erro aqui para dentro. Aqui dentro da rotina adicionar erro log. Então eu recebo o nome do arquivo, recebo de onde veio o erro e recebo a exceção. Olha que legal. Aí, vamos trabalhar com o arquivo texto do próprio objeto Pascal. E a gente vai pegar, vai atribuir para o arquivo text file esse nome de arquivo. Vai verificar se esse arquivo existe. Se já existir, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar depois o arquivo, vai dar um append. Ou seja, para quê? Já pensaram se o log, toda vez que ele fosse gravado, ele apagasse? Não, ele vai simplesmente adicionar no meu log. Ou se o arquivo não existir, né? Se o arquivo não existir, aí sim, ele vai recriar o arquivo. E aí ele vai gravar. Vai usar esse write line aqui, que é um comando para gravar dentro do arquivo uma linha. Aqui, primeiro uma linha em branco. Por que isso aqui, Jorge? Resolvi deixar um espacinho para ficar mais bonitinho. Depois, um string of char, ou seja, 80 caracteres de traço só para fazer uma linha lá para ficar bonitinho. Depois a data e hora, usando a função now da sysutils para string, que hora que aconteceu, data e hora que aconteceu o erro. A mensagem, aí a gente vai pegar da classe T, do parâmetro TException, né? A mensagem de erro, a classe de erro. Aqui formulário, a gente vai passar da classe screen, né? Qual a forma que está ativa e qual o nome dessa forma. Então a gente consegue saber até a forma que estava ativa na hora que ocorreu a exceção. Depois, a unit que ocorreu o erro, então a gente também consegue saber a partir do sender e unit name. Depois a gente consegue saber o controle visual, qual controle visual, Active Control me dá isso pra gente. Tudo pegando, olha só, tudo aquela mensagem que veio lá daqui, do onException, que a gente obteve, do sender. Olha como a gente consegue colher várias informações, né? Depois, mais uma melhoradinha que essa função tem para pegar o usuário do sistema operacional. Lá em cima, se vocês forem ver na função, quem baixou o código fonte aí, vai olhar que tem uma função para obter o usuário do sistema operacional. Isso aqui nada mais faz que pegar lá, por exemplo, que o usuário que está logado no momento, para a gente saber que o usuário que estava logado no Windows no momento que ele rodou a tua aplicação e ocorreu a exceção. Depois, a gente tem uma função bem legalzinha aqui em cima, que também usa da sysutils, a versão do Windows. Por isso, pessoal, essa função, essa unit está preparada para o Windows. Aconselho vocês, recomendo a vocês, se vocês quiserem fazer para outras plataformas, tranquilo, é só mudar principalmente essa parte do código aqui, para a gente descobrir qual o sistema operacional que está trabalhando. Depois eu completo com mais uma linha com 80 caracteres de tracinho para ficar bonitinho, para ficar separadinho o nosso log. Vamos ver isso em funcionamento, pessoal? Vamos gerar umas exceções aí? Então, vamos lá. Olha só. Então,
Reparem, o meu OneSession vai capturar o erro. Se a gente for olhar aqui, primeiro erro que a gente vai ver, ó, vou clicar no erro de conversão, vou fazer um str to int de A, ou seja, não tem como fazer, ele vai dar um erro de exceção de conversão. Depois aqui, eu até dei uma modificada, eu vou forçar um access violation, famoso access violation, que é, eu tenho um ponteiro de inteiro, né, eu vou tentar pegar a variável para o endereço 0, que é o endereço que eu não vou conseguir acessar, e vou tentar atribuir 0, ou seja, vai dar access violation. Tá? Esse outro erro do terceiro botão aqui eu quero que vocês guardem para depois, que depois é uma conversa para no final aqui da nossa apresentação. Beleza? Vamos rodar. Vou até vou até debugar nesse primeiro momento para a gente ver o que acontece, para vocês irem entendendo passo a passo comigo. É muito importante. Eu quero que vocês entendam esse código aqui, como a gente consegue construir um log de erros e consegue extrair informação vamos dizer assim, nessa etapa que a gente está fazendo não um debug, né? A gente está fazendo uma depuração, está fazendo um acompanhamento da aplicação através de um arquivo de log que ajuda a gente na hora de conseguir obter. Ó, vai subir a aplicação, minha super aplicação com 3 botões. Né? Vamos fazer aqui o erro de conversão. Né? Primeiro vamos debugar então. Ó, como esperado, né? Se eu clicar aqui, ele vai fazer o str e a gente vai dar erro. Então, como esperado, o que tem que acontecer? Minha exceção tem que levantar, então eu vou botar um break aqui. Vamos ver o que acontece. Olha só. Vamos fazer o erro de conversão. Olha só, ele já deu erro. Reparem que ele vai cair no Application Events on Exception. Já me deu o sender e vou dar um trace into, lembrando, né, do vídeo anterior. Ó, vou vir aqui ver, ó. Ele já caiu aqui na minha rotina gerar log de erro. Reparem, acompanhe a variável spatch aqui, pessoal. Aqui no meu nas minhas variáveis locais, variables, aqui, ó. Ele já gerou um número, ó, cuser, design, que é o meu usuário, appdata, home, logfile. Lembra que eu falei para vocês que ele ia criar uma pastinha bonitinha, um caminho, ó. Esse aqui que ele fez, ó. Ele acabou de forçar a criação desse diretório, se ele não existisse, né? E vai gravar a imagem, ó. Olha só que legal. Vamos fazer agora lembrando da apresentação anterior, né? Vamos fazer um evaluate modify só para a gente verificar aqui. O que ele vai gerar get image file name? Ó, ele vai gerar aquele exception 2020, 5, 3, 18, 29, 18 e 530. Ou seja, ele vai gerar o arquivo JPG, o nome do arquivo JPG exatamente do momento que a exceção foi gerada para a gente ter a imagem lá na pasta. Ok? Então vai gravar a imagem. Né? Vamos ver aqui. Vou dar um step over para a gente para a próxima função que é mais importante. E agora vai adicionar o erro log. Ó. Vamos entrar aqui. Deixa eu botar um break lá Eu acabei entrando na função. Antes acabei entrando aqui na função de. Vai gerar o nome. Olha aqui, ó. Cliquei errado aqui. Acabei entrando na função extract file name do Delphi, tá? Mas ó, eu vou botar um breakpoint aqui agora para a criação do arquivo. Ó, ele vai criar o arquivo. Ó. Vai chegar aqui, criei o arquivo, estou acompanhando a execução, ó, como o arquivo já existia, ele deu um append, e aí ele vai começar a colocar as informações. Por exemplo, a mensagem do erro, ó, A não é um valor inteiro, né? Depois a classe, o nome da classe, tá aqui, classe, opa, peraí, pessoal, vamos passar o mouse, faltou um pouco de coordenação motora aqui. Não está pegando class name, vamos ver se a gente consegue aqui. Ó, e convert error, né? Resumindo, né, pessoal, vamos passar adiante aqui, vamos ver o que aconteceu. Ó. Ele gerou o erro, gerenciou o erro, mas esse erro não ficou em vão. Se a gente for olhar nosso arquivo de log lá na pasta, olha lá, vou lá no final, lembra que a gente fez um append, ó, que mensagem de erro que aconteceu, que classe foi, ó, uma classe de erro que foi de conversão. Tá? Foi na form 1 da Unity 1, foi disparado pelo botão 1, estava o usuário design logado, que é o meu usuário, no Windows 10. Olha que legal, como a gente, se for analisar um erro que está acontecendo na nossa aplicação, no nosso cliente, fica mais fácil de avaliar. E melhor ainda, se a gente for procurar a data e hora mais próxima de agora, aqui ó, o exception, ó, às 18h29 aqui, o nosso erro, olha só a imagem aqui, ó, vou aumentar, ó. Eu consigo tirar até um print, né? Estou tirando um print do erro que está acontecendo naquele exato momento. Muito legal, né, pessoal? Vamos ver agora como é que se comportaria com outro tipo de erro, com o Access Violation. Vamos gerar o erro. Aqui, ó. Levantou o Access Violation. Tá? Vamos continuar a execução do nosso programa. Ó, caiu
Ele gerenciou o erro aqui, caiu na geração de log de erro. Agora vamos deixar ele passar, ele gerou o erro aqui, tá? Ou seja, o nosso mecanismo de log está capturando os erros. E vamos ver lá na pastinha, ó. Ó, já gerou um novo arquivo, ó. Repara, inclusive, isso é muito legal. Como ele estava com foco no botão da Access Violation, eu sei até onde é que ele estava focando no momento. E aí, olha como o erro, ele já me identifica um erro diferente. Ó, foi no botão 2, um Access Violation. Olha só, até o endereço 000. Lembra que eu tentei acessar, mas falei que eu estou tentando, fiz um ponteiro para o endereço de memória 000. Então, eu consigo, pessoal, ter pelo menos uma informação mais precisa de onde o erro está acontecendo. Bacana, né? Então, esse código aqui, utilizem à vontade, modifiquem, deem sugestões, né? Eu coloquei esse código aqui como eu acho que é uma coisa muito importante para a gente agregar na nossa aplicação. Como eu falei antes, é importante que a gente ofereça uma solução para o mercado, mas que já tenha uma possibilidade melhor ao suporte àquela solução. Ok? Vamos adiante. A JCL Debug é parte integrante de um projeto chamado Projeto Jedi. Os mais antigos delfeiros aí devem conhecer. A Jedi vamos dizer assim, são componentes e são classes que foram desenvolvidas para auxiliar no desenvolvimento do Delphi. Um projeto aberto, um projeto que está no GitHub, deixa eu mostrar para vocês. Dentre eles, a JCL é a Jedi Component Library. Jedi Code Library, ou seja, a biblioteca de códigos da Jedi, que tem várias classes que a gente pode utilizar para muitas coisas, entre elas manipulação de API do Windows, manipulação da parte de usuários, manipulação da parte de debug. Então eu não vou me aprofundar nessa parte de JCL, senão a gente vai tomar muito tempo aqui e esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu recomendo que vocês conheçam, pessoal, um negócio muito legal. A JCL aqui, ó, o Project Jedi está aqui, a JCL está no GitHub, aqui o GitHub é bem fácil, github.com/Project Jedi. E é um projeto que é bem atualizado, olha, foi atualizado há 4 dias atrás. Ele é bom para quem está usando Delphi de todos os tipos, vamos dizer assim. Eu digo para vocês que ele tem compatibilidade, se eu não me engano, com não só Delphi, com Lazarus também. E ele tem compatibilidade com Delphi desde o Delphi 5 ou 4, se eu não me engano. Então vocês podem usar Delphi de todos os jeitos. Tá? E ele tem um histórico muito longo, ó, tem código aqui de 10 anos a 10 anos, então ele é um projeto que tem sido mantido, tem evoluído, um projeto muito bacana. E a melhor novidade para a gente que está usando o Rio, aqui está já o código fonte com ele incorporado, tá? Eu tirei os comentários aqui, que ele é muito fácil de incorporar a aplicação da gente. Tá? Vou incluir a JCL Debug. Para incluir a JCL Debug, eu só vou vir aqui nesse código, vou incluir no Uses a JCL Debug, tá? E já passo a utilizar. Importante, como é que eu instalo, né? Pessoal, se vocês são do pessoal que eu falei lá do Delphi das antigas, vocês vão ter que baixar um instalador do projeto e instalar na ideia de vocês. Se bem que o instalador do Jedi é muito tranquilo, da JCL é muito tranquilo. Mas quem está usando o Delphi, aí fica a sugestão, fica a dica para vocês, os Delphis mais novos, a gente tem aqui na Tools, tem uma ferramenta muito legal, que é a Gadget Package Manager. Que o Gadget, isso aqui foi uma... Eu sinceramente, como eu falei para vocês, já disse, acho que no vídeo anterior, eu não trabalho para embarcadeiro, eu sou cliente da embarcadeiro, na verdade. Mas assim, eu sou obrigado a elogiar, eu acho que isso aqui ficou muito legal. Isso aqui nada mais é que uma espécie de store, vamos dizer assim, de componentes, de códigos, de classes para vocês utilizarem durante o desenvolvimento de vocês. Ó, inclusive aqui, ó, o FMX Linux aparecendo aqui em cima. Aqui a gente vai poder procurar, vocês podem digitar aqui, procurar por componentes, inclusive componentes gratuitos, componentes de código aberto e até componentes pagos para vocês comprarem para utilizar no Delphi de vocês. Ó. O Jedi está aqui, o Code Library, que é o JCL, já está instalado aqui. Então, toda a parte de instalação e desinstalação é toda feita pelo Gerrit. Eu acho muito legal essa ferramenta. Não vamos perder muito tempo aqui, mas essa fica a dica para vocês. E o Jedi VCL, Visual Component Library, que é a parte de componentes visuais, também pode ser instalado pelo Gerrit. Ó, inclusive ele vai abrir aqui o site do projeto Jedi, ó, portal, bem bacana, pessoal, tá? Eles têm assim, muitos e muitos anos de desenvolvimento de componentes e de códigos para Delphi nesse projeto Jedi, um dos projetos mais antigos, por sinal, para Delphi. Vamos voltar aqui para o Delphi. Então eu instalei,
Recapitulando, pessoal, o que, que a gente faz? A gente declara JCL Debug como a gente declara outras classes, né? Não vou entrar a fundo. E aí, no Initialization, bem simples, ó, aqui tem os comentários, pessoal, que eu peguei do próprio código lá dos exemplos da JCL, mas ó, a gente vai usar 1, 2, 3, 4 comandos. Um pouquinho de Object Pascal, né? Em toda Unity, né, que a gente vai criar, a gente tem a parte de interface, né, tem a parte de uses, de implementation, e a gente ao final a gente pode colocar a initialization e a finalization, que as duas são responsáveis justamente por serem executadas no momento que a Unity é inicializada e a outra na hora que ela é finalizada, por exemplo, quando o formulário recebe um free, um destroy. Então, o que a gente vai fazer? Nada mais é que a gente vai colocou no uses a JCL debug, incluiu, vai fazer 2 includes aqui. Esse include nada mais é que criar comandos para a gente criar comandos para a gente configurar como a JCL Debug vai se comportar. No nosso caso aqui, nesse exemplo, como eu falei, é um exemplo, pessoal. Eu vou fazer ele gerar uma call stack para mim, que eu acho que é o que a gente mais precisa. Porque a gente viu anteriormente no vídeo que a gente tinha o log, a gente tinha um print do erro. Imagina se tivesse essa call stack. Pô, parece que eu estou debugando um negócio com o Delphi. Então, facilita muito para mim achar o erro. Então, aqui a gente está usando esse include nas opções, né, nas opções do JCL, o SSTRAL mod, ou seja, como explicar isso aqui? Resumindo, a gente quando quando a gente começa a trabalhar com debugger externo, vamos dizer assim, com uma ferramenta, ela vai usar um arquivo que chama um arquivo com os frames da stack para mapear, um arquivo de mapeamento. Esse arquivo de mapeamento você pode trabalhar ele com alguns modos. Tá? Pode ser o modo raw, vamos dizer assim, que é o modo puro, vamos dizer assim, que é o Delphi vai gerar para você, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Mas assim, eu não vou entrar fundo, isso aí dá um outro vídeo, pessoal. Se vocês tiverem interesse, me deem um toque, vamos combinar que como trabalhar com o JCL. Por quê? Porque o arquivo map que o Delphi gera, o arquivo de mapeamento que o Delphi gera, ele é um arquivo grande, é um arquivo que também, de certa forma, expõe a tua aplicação para que se alguém pegue aquele arquivo, consiga ter informações que podem ser, vamos dizer, de certa forma, estratégicas para você. Pode fazer uma engenharia reversa na tua aplicação, porque ele facilita muito isso. Ele tem praticamente um mapeamento de todas as funções, todas as rotinas do teu código-fonte. Aqui, como é um exemplo, pessoal, como é o modo, vamos dizer assim, puro que a gente está trabalhando, pode trabalhar raw, não tem problema. Mas tem como a gente trabalhar no modo vamos dizer assim, comprimido, binário, para falar melhor, que o JCL já suporta e aí dificulta a vida de quem tiver uma intenção, vamos dizer assim, não tão boa com relação à tua aplicação. E também ele fica menor, tá? Inclusive tem como a gente configurar o JCL para ele gerar automaticamente quando compila a aplicação, tá? Mas vamos... até eu acho que é uma diretiva de compilação que a gente coloca, mas isso é assunto para um outro vídeo. Tá? Depois, eu vou... Aqui vai só desabilitar... Está desabilitando vamos dizer assim, a varredura da pilha para o carregamento dinâmico dos módulos, tá? O que eu encontrei ali? Que ele deixou mais rápido? Vamos deixar essa opção aqui, né? Porque, né? E depois ele vai inicializar a JCL. Né? Então, 1, 2, 3 comandos já inicializa a JCL. Declarei lá em cima 3 comandos de initialization e um comando, claro, para evitar leaks de memória e para a gente finalizar ela, né? Para a gente finalizar a parte dela monitorar as exceções. Tá? Isso aqui também pode ser utilizado, pessoal, se vocês quiserem fazer uma coisa, como eu sempre falo, a gente paga um preço sempre que a gente está usando uma ferramenta de depuração, né? A gente, querendo ou não, teu código está sendo analisado, a tua aplicação está sendo analisada. Então, a gente poderia usar isso aqui em outros pontos do código. Eu é que optei pelo exemplo, para ficar mais simples para todos, fazendo a inicialização na finalização da Unity. Mas isso aqui poderia ser, por exemplo, você teria lá poderia ter uma configuração na tua aplicação que em certo momento você liga o debug, em outro momento você desliga o debug interno, vamos dizer assim, ok? Então, com esses comandos aqui, vamos ver como é que fica. Deixa eu mudar para o modo debug aqui, vai ficar mais bonitinho. Olha que legal. Então, mas cadê, Jorge? Tudo bem, tu inicializou, onde é que tu debuga? Lembra lá na rotina que a gente estava vendo do Application Events? Eu já descomentei aqui, tá? Aquela parte que a gente vai fazer o quê? A gente vai ter um string list, por quê? Porque esse comando da JCL, tá? Que é o JCL Last Exception Stack List to Strings. É meio longo, mas dá para entender. O que ele faz? Ele vai pegar, como eu tive uma exceção, ele vai pegar a pilha, tá? Que ele tem da última exceção, vai transformar para strings, ou seja, no formato de t-strings ou uma string list,
e vai dar para mim. Então eu crio o string list, aciono esse comando da JCL. Olha que legal, né? A JCL dá comandos pra gente, classes pra gente trabalhar e conseguir obter isso. Código pronto pra gente. Joga para string list e aqui são alguns parâmetros de configuração. Eu não vou entrar a fundo cada parâmetro de configuração desse, porque a gente tem que ver a documentação da JCL, tá? Mas esse último aqui, se eu não me engano, peraí, vou ter que entrar um pouquinho a fundo, não muito, tá? Eu vou desabilitar o endereço, das variáveis locais no log que eu quero e tal. Então a gente pode deixar a call stack, inclusive, de um jeito mais amigável possível para mim, como desenvolvedor, como analista de sistemas, verificar o que está acontecendo. E aí eu vou usar o bom e velho show message, né, para mostrar para mim essa lista de strings aqui com a call stack. Vamos ver como é que funciona? Só recapitulando, pessoal, olha que legal. Como é fácil já o JCL Debug. Baixei da Gerrit, declarei na uses da minha rotina, coloquei no initialization 1, 2, 3 comandos, na verdade um comando porque os outros foram para configurar, e um comando para finalizar e um comando para acionar no exception a minha call stack. Fácil, simples, tá, pessoal? Muita gente acha, nossa, é uma coisa complexa. Não. Simplesmente estamos usando uma classe externa para ajudar a gente na depuração da aplicação em tempo de execução. Vamos rodar aqui. Reparem, vamos rodar a nossa aplicação. Vamos gerar o erro de conversão. Olha só, pessoal, show message. Ó. Reparem, inclusive, é uma call stack praticamente igual a que o Delphi apresenta pra gente. Inclusive com a linha de código onde está o erro. Então não tem, pessoal, que a gente tiver o log, a gente tiver o print e a gente tiver a call stack, muito difícil a gente não achar. Né? Isso aqui é muito importante, pessoal, quando a gente tem, por exemplo, um RP, um sistema mais complexo, que a gente tem um módulo, acionando o módulo, que chamou um módulo aqui e ali, troca parâmetros. Então isso aqui é de grande valia pra gente, ok? Então, vamos fazer o access violation. Ó, deu access violation. Ó, call stack até gerar uma access violation, inclusive aqui dizendo que na linha 75 aqui, e tudo que foi acionado, inclusive as chamadas vamos dizer assim, da VCL, né, pra gente entender tudo que foi acionado até chegar o momento do meu erro. Bacana, né, pessoal? Basicamente é isso, tá? Essa é a JCL. Obviamente a gente está tratando a pontinha de um iceberg, que muito mais coisa. Então, conforme a necessidade de vocês, é possível que vocês consigam extrair mais informações. Ela tem muito mais coisa, mas é um negócio que pode ajudar muito a gente. Tá? Nós, por exemplo, lá na empresa, a gente acabou adotando uma solução que eu consigo, por exemplo, se eu quero ativar esse modo, eu mando um arquivo que é da própria JCL, que é um arquivo que tem vamos dizer assim, o arquivo de mapeamento do Delphi, né, que ele gera, convertido para JCL, que quando o meu cliente tem esse arquivo na pasta lá da execução do meu sistema, aí ele ativa esse log. Então, vai da estratégia que cada um de vocês resolver adotar para a aplicação. Beleza? Então, pessoal, essa é a JCL. Como eu falei, usem esse código, testem, vamos trocar quem quiser trocar uma ideia comigo, tá? Muito importante. Continuando a nossa apresentação, vamos falar um pouquinho de debug força bruta. E assim, eu queria levantar uma questão e pedir um cuidado, porque a gente tem... se vocês forem procurar na literatura, pessoal, a questão de brute force debug, brute force debug é outra coisa. O pessoal que trabalha com a parte de test software, normalmente o cara que vai te olhar assim meio de lado, tá falando força bruta, né? Ele vai falar que isso aqui, brute force debug, é o que a gente faz dia a dia. Tá? Como a gente faz o debug linha a linha, o teste de caixa branca, a gente está fazendo força bruta sempre, que é percorrer todos os caminhos possíveis. E de certa forma, quando a gente fala de teste de software, isso vai ser o debug de força, vai ser vamos dizer, o teste de software força bruta é isso. Tá? Quando eu me refiro a força bruta, foi uma expressão que eu usei, uma brincadeira até que eu fiz no primeiro vídeo. Eu quero dizer assim, quando a gente, vamos dizer assim, tá com um problema tão sério que a gente precisa usar o lado negro da força aí para compreender uma aplicação. E já aconteceu várias vezes comigo, pessoal. Sabem aquela velha máxima? Acho que nunca aconteceu com vocês, né? Na minha máquina funciona, a máquina do cliente não funciona. Ou funciona na máquina de 50 clientes e naquele cliente não funciona. Então vai chegar um momento que espero que não aconteça com vocês, porque é bem complicado, mas acaba acontecendo, que a gente vai ter que, às vezes, ter uma análise mais, além dos logs, além do print, além da call stack, da JCL debug, a gente vai ter que partir para alguma coisa a mais que vai ajudar a gente a tentar entender o que é um problema para tentar resolver, né?
Então, algumas coisas que a gente pode usar na nossa aplicação, que eu deixo com vocês a sugestão. Essa aqui, eu acho que quase todo delfeiro e o cara que não conhece debug acaba utilizando. Eu estou citando ela aqui por, vamos dizer assim, por compatibilidade, vamos dizer assim, que é o show message, né? A gente, que o qual eu mostrei ali para vocês, eu fiz o call stack e dei um show message para ver. Ah, Jorge, mas isso é feio, né, Jorge? Isso, será que eu tenho que usar? E olha, eu acho que a melhor solução é aquela solução que resolve o teu problema. Se você precisa botar um show message lá para resolver um problema e isso vai te deixar seguir adiante no teu trabalho e é uma condição excepcional, eu acho que não há problema. Agora, claro, ninguém vai sair enchendo de show message na aplicação do cliente, né? Então, essa seria assim, o meu comentário sobre o Força Bruxa usando show message. Uma coisa que vocês podem usar, e não vão perder muito tempo com o show message, né? Mas, por exemplo, nesse caso que eu mostrei para vocês aqui do show message, poxa, uma pessoa que feio, toda vez que levanta uma exception da tua aplicação, toda vez que levanta o exception da tua aplicação dá um show message, é feio, né? Ah, mas eu não consegui colocar no log, eu vou colocar no log, beleza, mas né? Mas se você quer apresentar e quer ter uma forma assim de usar um show message mais elegante, vamos dizer assim, o que vocês podem usar? Existe um comando de parâmetro de execução de aplicação, que é o param str. Não sei se vocês já ouviram falar, que a gente pode, por exemplo, isso é um exemplo que a gente pode aplicar para o teu show message não ficar aberto, ficar aparecendo toda hora ali, que é, por exemplo, botar um if param str, ou seja, o que é param str? É o parâmetro que eu passo na execução da aplicação. Então eu crio o atalho lá, /debug, por exemplo, né? Então, se o parâmetro str 1, por que 1? O 0, pessoal, é a aplicação. Então, às vezes a gente até muitas vezes usa em código fonte param str para a gente usa o param str para obter o nome do executável, assim como eu fiz lá, do exemplo que eu mostrei anteriormente lá, pegar o application.sname, tem gente que usa o param str 0, nada contra. Mas se eu passar, por exemplo, o param str 1, por exemplo, toUpper, se ele for igual a /debug, ou seja, sei lá, eu executei o meu programa, está com algum problema e eu quero habilitar o modo debug. Tem várias aplicações que vocês vão ver que elas têm parâmetros justamente para fazer isso. Ou debug level, que a gente chama níveis de debug. Mas eu vou criar /debug. Ó. Se eu executar ela com debug, né, aí sim ela vai fazer o show message. Então é uma maneira, pessoal, mais elegante de usar o debug de show message, caso seja necessário. Ok? Vamos dizer assim, olha só, vou executar. Reparem que eu não passei parâmetro para minha aplicação. Então se eu não passei parâmetro para minha aplicação, ó, vou fazer um access violation. No Delphi levantou exceção, mas reparem, eu não passei parâmetro, ele não vai mostrar o show message. Por quê? O param str, se a gente for olhar aqui, ele é nada, eu não passei. Mas, nos parâmetros de execução, isso também eu não vou entrar fundo, pessoal, ou no atalho que vocês vão colocar, nos parâmetros de execução a gente consegue colocar parâmetros de execução da aplicação. E eu vou colocar o parâmetro, aqui ó, parâmetros /debug, ou seja, eu estou debugando. Quero dizer, olha, vou chegar lá no meu cliente, vou mudar o atalho dele e vou botar um /debug. Sei lá, né? Nem o save. Agora eu vou executar. Vou fazer aqui, vou fazer a conversão. Ó, agora sim. Agora, como eu passei parâmetro para aplicação. Então, são maneiras, pessoal, que eu sei que até muito desenvolvedor fica, como é que encabulado, né? Não, mas será que eu vou usar isso? Pode ser usado, mas então, pelo menos, faça parametrizável isso. Ah, Jorge, mas não dava para fazer uma função está em modo debug e substituir isso aqui lá na função? Sim, pessoal, claro. Estou mostrando um exemplo para vocês. Ok? Vamos adiante. Esse eu acho muito legal, pessoal, o App Tethering. Nós vamos falar na próxima apresentação do PA Server, mas tem horas, vamos dizer assim, que tá lá, você não consegue instalar um PA Server no teu cliente, ou você não consegue uma comunicação de rede, ou você simplesmente quer monitorar a aplicação na própria máquina, mas com outro processo. Tá? Então você pode criar ou você quer que duas aplicações conversem. Isso a gente tem o tethering, ou o tethering que a gente fala. Nós adoramos portuguesar os termos. O tethering, ele serve para justamente estabelecer essa comunicação entre as aplicações. Coloquei também no GitHub um exemplo, tá, pessoal?
O que a gente consegue fazer, o tethering? O tethering é muito legal, principalmente, isso vem, acho, tá? Me corrijam se eu estiver errado depois nos comentários aí. O tethering vem já vem da linha XZ para frente, do Delphi. E é um negócio que foi pensado também quando a gente fala em aplicação móvel. Porque eu consigo me comunicar, o tethering, eu não vou entrar a fundo, mas eu consigo, além de por rede, trabalhar com o tethering via Bluetooth. E isso é muito legal, pessoal. Imagina que legal, a gente tem uma aplicação que está debugando outra, ou tá comunicando com outra via. Pessoal, muito importante, tethering. O tethering ele não foi necessariamente projetado, feito para debug, tá? A gente tá retomando, como o nome do tópico principal aqui, nós estamos falando de força bruta. Então, a gente pode usar o tethering como sim, uma ferramenta para estar monitorando uma aplicação à distância, monitorando, debugando, depurando algumas coisas para a gente identificar possíveis erros e possíveis ocorrências. O muito legal do tethering é que ele consegue trabalhar com vamos dizer assim, eu posso ter, por exemplo, um monitoramento dentro de uma rede ou por Bluetooth de mais de uma aplicação ao mesmo tempo. É muito legal. Eu vou só apresentar para vocês, o exemplo vai estar no GitHub, realmente para que vocês entendam, vamos dizer, a possibilidade e possam vir a utilizar. Não seja para debug, mas seja para outra finalidade. Mas eu acho que é um negócio muito legal, principalmente quando a gente tem duas aplicações separadas que conversam entre si. Okay? O exemplo que eu coloquei na pasta do nosso repositório aí é esse aqui, ó. Eu tenho duas aplicações, tá? Que é vamos dizer assim, que é a application em si. Eu chamei de tethering application, que é a aplicação que ela vai ser responsável por, vamos dizer assim, é a aplicação do cliente rodando, tá? E eu vou monitorar essa aplicação por tethering. Então, essa minha aplicação ela vai ter, super simples, né? Ela vai ter um spin edit e vai ter um botão. E para cada um deles, eu criei uma função send debug, tá? Que vai mandar o sender, né? Aquele sender que a gente já discutiu anteriormente, que vai mandar o componente de origem, né? No caso aqui eu vou mandar um nome e vai mandar, por exemplo, uma string. Daí eu botei aqui, ó, botão clique. E aí no caso do spin edit, eu botei aqui, ó, send debug, spin edit change, o sender e botei o valor dele. E aí eu vou, através de tethering, eu não vou entrar fundo no tethering, senão a gente teria, e até uma sugestão de vídeo, pessoal, se vocês quiserem, faça essa sugestão, a gente faz, quem sabe, um vídeo falando melhor da app tethering, quem sabe falando com plataforma móvel, tá? A gente através do tethering, através dos profiles que estão conectados, ou seja, se tiver mais de um profile conectado, alguém conectado a esse componente de tethering, ele vai mandar para o primeiro deles conectado. Eu não me preocupei em fazer gerenciar mais de uma conexão. Ele vai mandar o nome do componente e vai mandar o valor, ou seja, a gente vai estar monitorando o que vai estar acontecendo nessa aplicação por outra aplicação. E os componentes de tethering, pessoal, são muito simples. Tá? A gente usa o Tethering Manager e usa o Tethering App Profile. Um vai ser o gerenciador. Então, aqui no gerenciador a gente vai gerenciar, por exemplo, a senha de acesso, 1, 2, 3, 4. Que tipo de rede que tipo de tethering a gente vai fazer. No caso, aqui eu estou botando IPv4. Tá? A gente pode usar IPv6, uma rede... tanto faz IPv6 ou IPv4. E Bluetooth, ele dá essas opções. Imagine que legal, poxa... Eu tenho uma aplicação móvel, às vezes eu quero debugar e tem coisas, e a gente vai falar de PA Server mais para frente, que talvez fique pesado com o PA Server, que eu tenho dificuldade, mas talvez eu possa monitorar o comportamento de uma aplicação por Bluetooth, né? Então, aqui configurei que está ligado, a comunicação sincronizada, e dei um nome para essa, vamos dizer assim, para esse tethering aqui, que é o exemplo application, ou seja, a minha aplicação de exemplo vai estar rodando. Por outro lado, então uma trabalha linkada à outra, né? Eu trabalho aqui com o profile está ligado ao manager, ou seja, um gerenciador aqui. Eu posso escolher, claro, só tenho esse na form. Que tipo de profile vai ser? Vai ser um profile de aplicação, ou seja, vai ser uma aplicação que vai estar trabalhando em tethering. Tá? E aí eu vou dar um nome para essa minha, que é o exemplo application. É bem simples, tá, pessoal? O tethering ele não tem tanto mistério. Ele é um pouco chatinho, vamos dizer assim, para você configurar. E essa questão da comunicação, autentica um com o outro e tal, mas ele é muito legal. A gente já vai ver o poder dele, tá? Outra coisa que eu acabei colocando aqui nessa aplicação foi o grupo. Então eu decidi fazer, em vez de ser comunicação ponto a ponto, uma aplicação por grupo. Então aquilo que eu falei, eu posso ter várias aplicações rodando e uma aplicação que faz tethering delas. Assim, ó, é muito legal mesmo. Por isso, como eu falei, é uma abordagem que não foi feita para debug, mas eu acho legal vocês conhecerem. Inclusive,
um erro que acaba acontecendo aqui, porque o tethering ele usa a porta 2020 até 2040, e o próprio Delphi usa o tethering. Então, um erro que vai acontecer na outra aplicação, depois eu vou mostrar para vocês, é que essas portas vão estar em uso, a comunicação vai estar em uso. Então, é muito legal essa comunicação e essa forma de trabalhar. Mas aí você vai se perguntar, pô, Short, mas eu posso fazer essa comunicação de aplicações usando IND, posso usar o Pod? Mas ele te dá uma camada de usar componentes que você nem se preocupa com nada. E eu acho legal destacar que internamente até o IND que está sendo utilizado aqui. Tá? Então eu vou rodar ele sem debugar, por quê? Porque as aplicações funcionam em paralelo. Então eu vou colocar essa aplicação aqui, eu vou colocar ela rodando aqui no cantinho, aqui, ó, pertinho de mim aqui, tá? E essa é a aplicação teste, a aplicação do meu cliente. Aí eu vou abrir a outra aplicação de tethering. Então eu peço que vocês vejam o código, analisem depois. Aqui o tethering client. O tethering client é justamente a aplicação que vai fazer entre aspas, o debug em força bruta aqui, que ele vai se conectar aqui. E mesma coisa, usando um manager, tethering manager, usando um tethering profile. Tá? Aqui, claro, vai ter um nome diferente, olha, vai ser o profile 1. Eu mantive o nome do componente, tá? Só me preocupei aqui para poder identificar quem é que conectou. E mesma coisa, a senha de acesso, o grupo, ó, a gente define um grupo de comunicação, cadê o grupo? Aqui, ó, grupo teste. Tá? Então, para fazer o teste da aplicação, tipo de profile application, tipo de comunicação network IPv4, senha 1, 2, 3, 4. E assim, é um código relativamente simples. O legal desses componentes de tethering do Delphi é que eles acabam simplificando bastante o teu código. Você não precisa se preocupar com toda aquela parafernália, vamos dizer assim, de que a gente teria que implementar para fazer uma comunicação entre aplicações, porque ele encapsula muita coisa. Ó, se vocês derem uma olhada aqui, ó, eu vou usar uma linha para receber um resource, que o resource, lembra que eu falei que nessa aplicação eu mando para os clientes conectados o valor, o nome do componente e a propriedade. Então, quando eu recebo um resource, eu simplesmente vou atualizar o memo, vou adicionar no memo. Tá? Então, é um evento que eu estou utilizando. Depois, quando eu conecto, quando ele está pareado, a gente fala parear um com o outro, né? Ele vai me dizer a conexão, outro evento. E depois, para autenticação, eu mando a senha. Ah, Jorge, mas eu poderia usar uma tela de login? Claro, depois pode ser feita a implementação. Mas reparem, eu não uso quase componente visual nenhum. Né? Usei apenas e o botão para fazer a conexão. Né? Então, eu usei o clique do botão, o evento de autenticação e depois os eventos que vão atualizar. E olha que legal, pessoal. Vou debugar aqui. Reparem, agora vai acontecer aquele erro que eu falei, que eu fui pesquisar e eu descobri que o Rad Studio aqui, o Delphi, está usando as portas do tethering, então ele usa internamente o tethering. Eu não descobri exatamente por quê, não sei se é coisa com o PS Server, não sei. Eu tenho que investigar, fico devendo essa a vocês para o próximo vídeo. E vamos subir, ó. Depois de umas tentativas, o que ele está fazendo? Ele está tentando achar uma porta da 2020 a 2040 para fazer esse tethering, para liberar. Tá indo, calma, tenha fé que ele vai subir. Subiu. Então, o evento do botão conectar, ele vai fazer o auto connect aqui. Vou colocar aqui, ó, vai fazer o auto connect e vai se conectar. Ele leva um tempinho porque ele está escaneando a rede. O legal também do tethering é que, como é o IPv4, ele vai testar toda a rede local até achar aquele cliente que eu estou querendo conectar. Ó, ele conectou, ó, Tethering Manager 1, ele já conectou com ele. Tá? O Tethering Manager 1 conectou com esse ID, que é a gente chama um GUID, né? GID, conectou, que é essa aplicação. Então, inclusive, eu poderia identificar se eu conectei na aplicação certa, para debugar, blá, blá, blá. E muito simples, pessoal. A partir do momento que eu começo a mexer aqui, ó, olha só, desse lado aqui eu recebendo. São aplicações independentes e eu estou debugando. Tá vendo? Ó, tá ocorrendo no botão clique. Olha, o Spin Edit aqui, ó, tá trocando de valor. Tá? Tudo isso está chegando por aqui, ó, pela conexão entre os dois. Então é uma abordagem diferente. Eu gosto de colocar abordagem diferente para o pessoal ver, olha, dá para fazer, dá para fazer. É um pouco força bruta, é um pouquinho usar uma coisa para outro tipo de finalidade, que eu debugar uma aplicação. Eu poderia ter uma aplicação rodando lá numa máquina que não, sei lá, máquina distante de mim, mas conseguir monitorar? Poderia. A gente poderia desenvolver. E claro, existem metodologias que a gente poderia não fazer cada evento desse ser enviado. A gente poderia monitorar todas as mensagens dentro de uma aplicação e essas mensagens da aplicação serem interpretadas e aí mandar para mim o que está acontecendo, ó, como está acontecendo aqui. Mais bacana, né? Então, deixo para vocês como sugestão. É o tethering sendo utilizado para uma espécie de depuração e muito simples, tá? Poucas linhas de código e é isso que a gente quer. Exemplos simples, peço que vocês utilizem, que vocês vejam, tá? E tentem ver, tá bom? Vamos adiante.
Log do sistema operacional. Esse aqui é muito bacana. A gente fez, né, anteriormente ali, um log para nossa aplicação. Mas por que, né? Se a gente fez um log para aplicação, por que a gente não pode usar o que existe do sistema operacional? Poxa, às vezes eu não quero reinventar a roda. Né? O Windows, né, vamos ver aqui, olha só. Se vocês entrarem no iniciar, procurarem por visualizar de eventos, ó, visualizador de eventos, ele existe um visualizador de eventos, e quem é mais da área de sistema operacional, mais Microsoft aí, os MVP sabem que isso aqui é uma ferramenta muito importante para você ver o que está acontecendo com o teu equipamento, com a tua máquina, com o servidor. Então tudo, absolutamente tudo, tá? Tudo que acontece dentro de um PC, vamos dizer assim, do Windows, Windows 2000 para frente, esse visualizador de eventos já veio para registrar, inclusive questão de inicialização de serviços, tá? Então a gente tem um completo log de tudo que está acontecendo. Então por que nas nossas aplicações, por que não utilizar isso aí também? Então é uma outra abordagem. Então eu quero fazer um monitoramento da aplicação, mas não quero usar inclusive alguns tipos de ocorrências, e eu vou mostrar isso, que ocorre em aplicação, mesmo que eu não esteja oficialmente utilizando a API para usar o visualizador de eventos do Windows, ou os logs do Windows, mesmo esses eventos caem no log do sistema operacional. Por exemplo, se tiver um travamento de aplicação, isso pode ajudar a gente na hora de identificar um problema, ok? Olha só, então tem os logs de aplicativo, inclusive tem alguns testes meus aqui, tá? Alguns erros né? Aqui são erros uma coisa que está acontecendo aqui no meu sistema. Isso é bem legal, pessoal. Quem quiser saber o que está acontecendo, tanto a nível do sistema operacional, de atualização, inclusive eventos de rede, eventos do Windows Update, é bem legal. Eu deixo a dica para vocês, tá? Mas aqui vamos para a nossa aplicação. Eu vou abrir de novo, dos nossos exemplos ali, o Logfile Application. E aqui eu já descomentei algumas linhas que antes estavam comentadas, que é a questão aqui se a gente for olhar, aqui, ó. Aqui. A gente tem uma linha, eu criei uma... E é bem simples, pessoal. Reparem, às vezes a gente, não quero fazer arquivo de log, vou usar o log do Windows. É bem simples mesmo. Tá? Eu criei uma rotina chamada Add Error Windows Log, ou seja, adicione o erro no log do Windows, tá? Que é essa rotina aqui, ó. Mas Jorge, isso aqui mesmo são 1, 2, 3 linhas, né? São 3 linhas de comando. Tá? A gente só precisa declarar, a grande sacada é esse cara aqui, ó, o VCL, o SVC Manager, que nada mais é que uma das units da VCL. Na verdade, aqui o certo, deixa eu até corrigir para colocar no repositório para vocês, vcl.service manager, que é o gerenciador de serviços do Windows, e um deles que eu vou usar o serviço de log do Windows. Então, dentro desse Service Manager, eu tenho uma classe chamada Event Logger. Então, eu vou fazer um Create Event Logger, vou passar para dentro dele um log file, que é o nome da minha aplicação, application, um erro, vou gerar um erro, e vou dizer para ele, olha, loga para mim essa mensagem, isso aqui faz parte é um método do log event que eu criei aqui. Loga para mim o erro que eu estou passando por parâmetro aqui com 1. Aqui dentro eu posso passar vários tipos. 1 é erro, 2 é warning. Aí cabe a vocês dar uma olhadinha na API do Windows, API do Windows para saber, para saber os indexadores de erro. Mas normalmente a gente quer logar um erro, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Então, o que eu fiz? Lá na linha, lembram lá no começo do nosso vídeo? Olha, Applications, Events, Exception, tem uma exceção? Então, na última linha aqui, ó, eu vou colocar para adicionar essa... Só vou colocar por enquanto a mensagem do erro. Jorge, mas eu poderia colocar toda aquela coisa aqui no log. Lá no log nosso a gente tinha, bonitão. Aqui posso colocar a mensagem, classe, claro. Basta eu pegar essa parte aqui da interpretação, da geração do log que eu tinha feito e utilizar aqui, passar como mensagem dentro dessa string aqui, ele vai logar lá para mim. Então, fácil. Tá? Então, eu não precisaria, teoricamente, ter nada disso aqui. Eu só poderia ter um log do Windows. Ou se eu quero ter uma redundância, eu quero ter um arquivo de log, mas quero ter um log do Windows. Ele está ali para ser utilizado. Vamos fazer gerar o erro? Ó, reparem, eu ainda estou com o parâmetro /debug aqui. Deixa eu apresentar a call stack. Vamos mostrar. Vou gerar o erro. Vamos gerar um access violation, então, né? Aquele nosso errinho básico ali. Olha só, vou dar um access violation, ok? Gerou erro, né? Beleza, ele foi para call stack, apareceu aqui a minha call stack, olha que coisa mais linda. Tudo que foi executado até chegar no erro, né? E
Ao mesmo tempo, ele já caiu aqui nessa linha, eu esqueci de botar o breakpoint, mas vamos fazer o erro de novo. Ó. Relation, continue. Vai dar call stack com o show message porque eu estou com o parâmetro barra debug. E olha só, vai cair aqui, vai registrar o meu erro, ó, vai passar o erro, ó, says violation no log file, né, que é o nosso erro provocado. Beleza. E colocou o nosso erro e isso. Olha que legal. Eu não preciso ir lá no arquivo de log, lá na pasta que eu falei para vocês. Eu estou no logs do Windows, ó. Vou sair, vou entrar de novo na logs de aplicativo. Olha aqui, ó, log file application error com as informações de access violation que eu tinha lá. Legal, né, pessoal? Eu consigo com isso utilizar o que o Windows disponibiliza para mim, inclusive com o tipo. Então, a gente poderia ter informações, a gente pode ter avisos. Basta simplesmente vir aqui e alterar essa linha de comando aqui do tipo de erro. Ah, vamos fazer um log um pouquinho mais elaborado só para fechar esse exemplo? Olha só, vou resumir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, essa linha de comando do log e vou passar aqui para dentro, junto com... Lembra da call stack que a gente gerou com o JCL debug? Eu vou colocar aqui. Em vez de passar o erro para mensagem, vou passar o texto do string list. Ou seja, vai apresentar... Não, vamos fazer melhor, né? Vamos botar o texto. Vamos pular uma linha. E vamos botar texto. Ou seja, eu vou ter a mensagem de erro e vou ter a call stack. Será que funciona? Funciona. Funciona muito bem. Vamos rodar. Vamos gerar o erro de conversão. Gerei o erro de conversão, né? Call stack aqui no show message. Ó, já caiu aqui. Olha como o erro já vai vir mais elaborado, ó. E vamos ver como é que vai ficar. Rodei, beleza? Se eu for ver no meu visualizador de eventos Windows, vamos atualizar, vamos sair e entrar aqui de novo. Olha aqui o erro, que coisa linda, ó. Ó, A is not invalid tagger value, pegou o erro, pulou a linha e call stack bonitinho aqui pra gente com o erro com toda a ocorrência. Um log que fica dentro do sistema operacional, com os backups do sistema operacional, então, bacana. Então, é outra abordagem para criar um arquivo de log de erros mais avançado dentro do visualizador de eventos Windows, ou melhor, dentro do engine de eventos do Windows, ok? Bacana, pessoal? Então, esse foi o... Nós estamos aí com o tempo bem curto. Falei para vocês que essa apresentação é bem densa, tá? Então, seria basicamente isso. Tá? Então a gente consegue, dentro do nosso bom e velho Delphi, muito fácil, com poucas linhas de código, usar o log do sistema operacional. Ah, estava me esquecendo de uma coisa. Outra coisa que o log do sistema operacional me dá, eu tinha esquecido de mostrar isso para vocês. Por isso aquele terceiro botão dessa nossa aplicação aqui, que é o Application Hang. Ou seja, o que eu fiz? Deixa eu mostrar a rotina do Application Hang. Essa rotina aqui, botão click. Eu fiz um while maluco. Um while maluco. While do programador maluco. Que faz um while 1 igual a 1. Ou seja, vai cair num laço eterno. Ele não vai liberar, vai ficar no laço sem liberar processamento para outras mensagens da aplicação. Não vai liberar nada para a thread principal da aplicação. Ou seja, ele vai travar. Eu estou provocando com isso aqui um travamento proposital da aplicação para quê? Para que o Windows haja e venha um evento de Application Hang, ou seja, travamento da aplicação. Isso é uma coisa que também cai no log aproveitando que a gente está falando do visualizador de eventos do Windows, cai também no Windows. Então vamos provocar aqui. Vamos lá. Application Hang. Estou aqui. Ó, a aplicação já parou de responder. Daqui a pouco o Windows pega e derruba. Derruba, ó, não está respondendo? Claro, não está respondendo. Eu não estou dando espaço nenhum para a aplicação, né, respirar, vamos dizer assim, né? Ó, a aplicação não está respondendo, estou clicando nela, tal. Ó, tento fechar, ó, parou de responder. Vou fechar o programa. Ou seja, a gente teve, ó, tá tentando relatando o problema, né, telemetria. Isso, telemetria é um negócio legal, pessoal. Vamos conversar no próximo vídeo, tá? Como fazer uma telemetria, que é possível também. Aqui a gente só falou de registrar local, mas isso aí dá para transmitir. A gente for no visualizador de eventos, ó, vamos atualizar aqui, ó. Além daquele nosso erro que a gente tinha registrado antes, ó, a gente tem um Application Hang. Então, da nossa aplicação, cadê, ó, o log file, tá vendo? Então, esse visualizador de eventos do Windows pode ser um aliado legal nosso na hora de depurar, de saber melhor o comportamento de uma aplicação. Beleza, pessoal? Vamos adiante. Para finalizar, pessoal, o bônus, né? Como eu falei, API Server semana que vem. Acho que antes da semana que vem eu consigo botar o vídeo, mas próximo vídeo, tá? Vamos falar de algumas coisas. E aí eu vou falar de uma sugestão que veio do nosso amigo Guilherme Wethouse.
eu acho que é assim o nome dele, Whithouse. O Guilherme foi uma das pessoas que assistiu o primeiro vídeo, chegou para mim e colocou uma situação bem interessante mesmo, pessoal, que eu queria mostrar para vocês da questão de debugging, que é a optimization, a otimização de código. Vocês sabiam, não sei se todos vocês sabem, o Delphi, né, o compilador do Delphi, ele tem um otimizador de código. E isso interfere no debug. Como é que isso interfere no debug? Então o Guilherme mandou um e-mail para mim, olha, tem certas linhas de código que o ponto de breakpoint não, simplesmente o código não para. Isso já deve ter acontecido com vocês. Vamos ver uma condição que isso acontece? Vamos lá. Vou abrir aqui, e outro exemplo que está aqui no nossos códigos, esse exemplo que eu preparei aqui, que é o dos números primos. Tá? Números primos aqui. Esse exemplo do número primos é muito bacana. Eu fiz um código, é aquele exemplo clássico do curso técnico, exemplo clássico da faculdade, quando a gente está lá aprendendo Delphi, um desafio, o professor dá um desafio, todo professor gosta de dar um desafio assim desse tipo. Os números primos, calcule π com quantas casas, calcule proporção áurea. Tem um professor maluco que faz de tudo. E um deles é o número primo. Eu lembro que na faculdade, aí o nosso foi em C++, tinha que fazer um negócio com os números primos. O que é o número primo, pessoal? O número primo é um número que ele é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, é um número que ele tem uma característica diferente, né? É a divisão exata, né? Então, aí eu não vou entrar em detalhes, porque não é o nosso foco aqui, depois vocês, pessoal que está começando, analisa esse código que é legal, pô, é um tipo de problema clássico de programação, né, de informática, então, ele vai ser então, eu criei uma function isNúmeroPrimo, mas a gente eu vou explicar por que eu fiz esse código. E ele tem uma variável iContador, tá? Que essa contador, o que acontece? Toda vez que o número, tá? Esse número que eu passo aqui como parâmetro, então, na verdade, eu passo aqui, ele faz um for de 1 até o número e tenta dividir, e se o resto for 0, ou seja, é divisível, ele faz um contador. E se o contador for igual a 2, ou seja, é divisível por 1 e por ele mesmo, ele é número primo. Essa é a regra de negócio, vamos dizer assim. Então é isso que essa função faz. E aí eu fiz um outro botão, um código muito avançado, né, pessoal, que tem um listbox, bom e velho listbox, que quando eu clico em números primos, ele simplesmente vai pegar, vai fazer um for até 1000. Eu queria saber, até 1000, que números primos eu tenho? E vou adicionando, se for número primo, vai adicionando. Só que tem um detalhe aqui, eu gostaria também, eu estou debugando, eu gostaria de saber quantos números eu estou encontrando ao longo da minha jornada, né, de calcular os números primos. E aí, é um exemplo que o Guilherme tinha falado para mim, poxa, mas no meu código aqui está acontecendo isso. E aí a gente chegou a conclusões bem legais, e eu troquei umas figurinhas com ele, que em algumas condições o Delphi tem um negócio chamado otimizador de código, tá? Optimization. E essa optimization é um negócio muito, muito avançado e muito bacana também, tá? Mas primeiro vamos ver o que acontece. Olha só, pessoal. Primeiro vamos ver o programa funcionando, né? Estou mostrando que o negócio funciona, mas será que funciona mesmo? Olha aqui, coloquei aqui, rodei minha aplicação, a aplicação abriu aqui no cantinho, números primos, tá? Repara aqui, 997, ele é divisível por 997 e por ele mesmo, por 1. Então ele é um número primo, né? Então todos os números que têm essa condição, o 2 é divisível por 2 e é divisível, porque é ele mesmo, é divisível por 1, né? Então o 2 é legal, se não me engano é um caso de número par, é o único número par primo, muito, muito bacana. O 1, fui descobrir, pessoal, o 1 ele não é número primo, porque ele não fecha com a regra, que ele é divisível por... ele não é divisível por 2 números, mas tá, Jorge, para de perder o foco e vamos adiante. Então, esses números primos aqui, eu estou calculando eles aqui e estou adicionando, e tem um contadorzinho aqui, e quanti número primos. Mas repare que a bolinha de breakpoint, tá vendo que a bolinha do breakpoint para a gente colocar, bolinha é legal, né? O círculo do breakpoint, ele não está aparecendo. Ou melhor, se eu tento colocar, repare que ele fica com X dizendo o seguinte, olha, cara, essa linha de código não pode ser debugada. E se a gente der calcular os números primos, ele não para. O breakpoint não para. Pô, mas o debug do Delphi então tem bug? Não funciona. O debug tem bug, né? Não funciona. Pessoal, nesse caso, né, não digo que nenhuma aplicação, né, possa ter uma condição que o debugger, né, possa ter uma correção que necessite uma correção, mas nesse caso não. Nesse caso, o que acontece é que o Delphi possui um otimizador, um grande otimizador de código, que a regra dele é o seguinte, ele simplesmente vai tentar eliminar tudo. Então, vocês já devem ter visto algumas mensagens, muitas vezes, quando você tenta debugar, was eliminated by the linker, né, the linker, foi eliminado pelo linkador. Por quê?
Porque o otimizador de código do Delphi, ele faz o possível para que o teu código seja, o teu código final, né, vamos dizer assim, o teu executável final, né, o teu produto final, seja o mais otimizável e leve possível. Ou seja, se uma variável, que é o caso da i quantidade de números, por favor, prestem bem atenção aqui, essa i quantidade de números aqui, essa variável, ela não tem nenhuma utilidade prática, ela será eliminada. Então ela foi eliminada do código final. Ela não existe, ela não aloca memória, ela não aloca registrador. Por quê? Repare, vamos pensar praticamente, na prática. Eu tenho uma variável. Essa variável começa com 0. Depois essa variável vai ser incrementada, mas essa variável não modifica nenhuma classe, essa variável não modifica nenhum componente, essa variável não gera nenhum evento, não gera nada. Então ela não é útil. No final das contas, o otimizador está certo. Né? Ah, Jorge, mas eu uso essa quantidade de números aqui, quantidade para o meu debug. Opa, aí sim. Mas aí é uma condição específica. É uma condição que não vai interessar para a tua aplicação final. Mas o que a gente pode fazer? Aí o Delphi tem os seus recursos para isso. Entenderam, pessoal? Como é que a gente vai fazer para esse caso aqui? Para ele parar o breakpoint, para eu poder debugar. Pô, eu tenho um código, eu preciso debugar com todas as variáveis, eu quero ver, eu quero que funcione, ou preciso que isso aqui seja assim. Não tem problema, o Delphi tem, tá? Vamos ver aqui. Olha só. Eu venho aqui em Project, Options. Então eu vou ter as opções do linker. Esse é o cara que tem o otimizador dentro dele. Ó, em Delphi Compiler, Linking. Desculpa, não é no Linking, é no Compiling, tá? Ó, o Optimization aqui. Não é do linkador, é do Optimization, tá? Olha que a otimização para debug do meu código está ligada. Ou seja, ele antes de pegar essa rotina e transformar no código, vamos dizer, Minimone, código de outro nível, ele vai pegar e vai simplificar. Então, se eu vier aqui e tirar a otimização, não save, olha que legal, pessoal. Tirei a otimização. Aí eu que mando. Aí eu mandei. Só que assim, o que você recomenda, Jorge? Opa, peraí. Tivemos um problema aqui, vamos ver. Não, eu fiz alguma coisa, vamos lá. Project Options. Eu acho que tem que recompilar o projeto. 32 debug, Optimization false. Tá certo. Vamos compilar de novo o código. Deixa eu ver aqui. Release. Bug, vamos ver aqui. Ah, muito bem. Pessoal, eu tive que meio que forçar aqui ele a recompilar, ele a gerar de novo o código. Por quê? Porque ele estava já com o código gerado e ele viu que não tinha nenhuma alteração de código. Isso às vezes acontece, tá, pessoal? É outra dica para vocês. Às vezes, como eu já gerei o código fonte, como eu gerei já o código fonte e eu estou rodando a aplicação, às vezes eu tenho que forçar, dar um build out ou gerar a aplicação de novo para eu poder fazer que aquela alteração que eu tenho numa configuração entre em vigor. Ó, eu tirei o otimizador, olha só. Repara, agora sim, ele está caindo na minha variável. Ó. Ele já não está mais ignorando o breakpoint. Ó. Se eu passar por ali, ó, tá vendo? Ele vai sempre parar na hora da execução. Então isso é o otimizador entrando em ação. Ou melhor, nesse momento não entrando em ação. Ah, qual que é a diferença de desempenho? Provavelmente tem alguma diferença de desempenho. Num código como esse é pouquíssimo mensurável. Mas é interessante que a gente use o otimizador que é tão consagrado, que há tantos anos a Embarcadero tem dentro da linguagem. Ok? Ah, mas Jorge, se eu quiser usar... somente dentro de uma certa rotina que eu uso para debugar, existe a diretiva de compilação. Se não me engano, é chaves optimization on, optimization off. Tá? Então, bota chaves optimization on a partir desse momento. Então, diretiva de compilação. Pesquisem aí, se vocês quiserem utilizar, ele vai desligar essa diretiva de compilação. Tá? Vou colocar de novo. Ah, outra coisa bem importante.
Project Options. Então, vamos ligar nossa Optimization, agora sim, né? Salvei, né? Vamos forçar o código aqui, ó. Só alterar uma linha aqui, vamos ver. E vamos botar o breakpoint lá de novo, vamos ver que ele está ignorando. Mas uma coisa muito importante, vamos ver como o otimizador é inteligente. Olha aqui. Ó, repara, já o breakpoint já não funciona mais aqui. Ó, o ink aqui, que vai com o número de quantidade de números, não vai mais funcionar. Por quê? Não tem uso. Isso aqui não está sendo usado por ninguém. Ó, números primos e tal. Mas, Jorge, tem um label ali, quantidade de números primos. Isso aí, tá de propósito ali. Por quê? Olha só que legal. Se eu venho aqui no final do meu for e boto assim, ó, label 1 ponto caption, né? O caption label é igual. Deixa eu pegar lá. Tô com preguiça aqui de digitar. Quantidade de números primos. Quantidade de números, né? E bota aqui o iQuantNúmeros. Olha só, estou utilizando. Agora eu estou utilizando. Vou utilizar realmente. Ó, é algo que vai ser passado para um label. Ou seja, faz parte do contexto. Tem uma utilidade. Ele passa a ter uma utilidade. Ele passa esse quantidade. E esse iQuantNúmeros passa a ter utilidade que é atualizar um label. Ou seja, ele passou a ser útil para a função ou para a procedure. Vamos rodar aqui. Ó, ele vai recompilar. E olha que coisa mais linda, né? Os breakpoints apareceram de novo. Por quê? Porque o otimizador do Delphi acabou de detectar que, ó, eu tenho uma variável e ela tem uma utilidade. Se ela tem uma utilidade, ela pode ser mantida, ela não vai ser cortada. Entenderam? Ó, números primos, vai fazer o cálculo, ó, caiu no breakpoint. E agora a gente vai descobrir que entre 1 e 1000, a gente tem 168 números primos. Beleza, pessoal? Então esse é o Optimization. Guilherme, um abração, obrigado de novo pela participação aí. Acho que a gente descobriu uma tua charada. O teu caso é um pouquinho diferente, mas a gente já conversou e eu acho que é aquilo ali mesmo do out lá. Mas isso cabe outra discussão. Pessoal, para finalizar, a gente está com o tempo mais do que estourado, por isso que eu deixei o PA Server para a próxima apresentação. Eu gostaria de falar de outra variável e na verdade, outro fator que a gente costuma avaliar muito quando a gente está falando de debug ou de desempenho de aplicação, que é a questão de memória, Global Memory, que é a gente pode usar o comando Global Memory Status, e finalmente eu vou falar para vocês do Assert, que vai ser o último bônus aqui desse vídeo. Aguenta mais um pouquinho aí e vamos falar deles. Olha só, eu tenho essa aplicação aqui, outra aplicação que faz parte dos exemplos desse vídeo, que é... E esse eu achei bem legal. Eu deixei para o final porque eu queria que vocês vissem isso aqui. Isso aqui é bem interessante. E isso aqui é uma coisa muito, muito, muito difícil, às vezes, da gente debugar, da gente depurar e a gente entender. Que é o Memory Status. Na verdade, o Memory Status é uma aplicação bem despretensiosa, pessoal. Que ele não tem, vamos dizer assim, nenhuma finalidade a não ser... levantar para a gente, isso é legal a gente ter numa aplicação, usar essa função chamada Global Memory Status, que usa uma classe tMemoryStatus, que vai usar as APIs do sistema operacional para quê? Para ele calcular a partir de quantos bytes ele vai me retornar aqui nos status dele, aqui. Depois vocês brinquem com esse código, analisem, quanto eu tenho de memória física, quanto eu tenho de arquivo de paginação livre, quanto eu tenho de memória virtual. Isso é bem interessante a gente saber, numa aplicação que roda muito tempo e usa muito recurso. Tá? Existem, nós temos lá na nossa empresa lá, algumas aplicações que usam bastante memória e que às vezes é interessante a gente monitorar essa memória para a gente não ter problemas de travamentos ou de erros, né? Porque acabou a memória, não há muito o que fazer. E por final, se vocês olharem essa rotina, nada mais é que essa rotina o que faz, esse botão atualizar aqui, ele vai fazer uma rotina update meminfo e ele vai atualizar todos esses dados e adicionar no meu memo ali, então, dessas informações de memória, e por último ele vai usar a GDI. Bom, temos que parar para falar um pouquinho de GDI. É a Graphics Device Interface to Windows. O que é isso? Todo elemento gráfico, essa imagenzinha que está aqui, esses botões aqui do Delphi e tal, todos vão virar um elemento gráfico a serem utilizados dentro da VCL. Né? Quando a gente está falando de VCL, dentro da GDI, ou seja, Graphics Device Interface, a interface gráfica do Windows, que é a interface gráfica que vem desde lá do Windows NT, que disponibiliza para a gente toda a parte visual. Né? E essa parte visual, inclusive eu usei um visualzinho diferente dessa aplicação só para forçar um pouquinho mais, só para ser um pouquinho mais assertivo.
É, eu usei uma interface gráfica azul, no Windows 10 azul ali. Para quê? Para forçar, e eu vou mostrar para vocês o que o meu exemplo depois faz, tá? Mas primeiro vamos ver quantos objetos. Então, cada coisa dessas que é instanciada cria um objeto GDI. Então, quantos objetos GDI essa minha aplicação usa? Pouquinha coisa. Normalmente as aplicações Delphi usam pouca coisa, não é muita coisa, mas é uma outra variável a ser verificada na hora da gente pensar em, poxa, estou tentando debugar, tem uma aplicação que trava e eu não sei o que acontece, Jorge. Isso é uma coisa que às vezes a gente, se for uma aplicação que usa muito gráfico, eu peço que vocês tenham atenção. Então vamos lá. Estou rodando aqui. Essa minha aplicação, falei que o visual era bem azulzão. Vou atualizar aqui, ela vai me dar memória em uso 66%, tá? Total de memória física 2 GB. Memória física disponível 2 GB. Então, memória física tem 2 GB e 2 GB disponível. Por que 2 GB? Se teu note é tão ruim assim, Jorge, que tá usando? Na verdade, esse meu note aqui tem 8 GB de memória. Mas por que 2 GB? Isso é mais uma informação relevante e importante pra gente que trabalha, principalmente de trabalhar em 32 bits. Pessoal, aplicações 32 bits no Delphi, aplicações 32 bits, elas vão conseguir mapear até 2 GB de memória. Com umas modificações, eu não vou entrar nesses detalhes, tem como fazer isso. Você até consegue, através do sistema operacional, passar isso para 3. Tá? Claro, imagina uma aplicação que usa, pessoal, aplicação que usa 2 GB é uma aplicação, vamos dizer assim, até hoje eu acho que só vi o Chrome usar, né, memórias desse jeito, né? Aplicação que usa tanta memória assim, tá? Então requer uma engenharia diferente, um projeto diferente, mas eu digo que é isso, tá, pessoal? Então por isso que aqui, não adianta ele dar pra gente aqui os 8 GB que eu tenho tenho disponível no meu notebook, a minha aplicação só vai poder gerenciar até os 2 GB, não tem jeito. Tamanho máximo paginação, disponível paginação. Então, quanto eu tenho memória virtual ainda disponível? 1.86 GB. Então, isso aqui ele vai me dar, isso é interessante. Às vezes eu estou monitorando a aplicação e quero saber se está tendo um problema muito sério de memória. E objetos GDI, eu tenho 47 objetos GDI. Então, essa form aqui, com todos os objetos e todas as coisas que eu estou utilizando, ela vai ter 47 objetos. Tá, Jorge, qual que é o limite? O limite de objetos que a gente pode usar em GDI numa aplicação. Então, para o Windows 10, eu fui buscar que são 10 mil objetos. Então, a gente tem bastante coisa livre. Tá? Sendo que se algum de vocês tiver problema com isso, já deixo a informação, que é possível alterar, você mexe no registro do Windows, nas configurações do Windows, você pode chegar até 65.535. Ou seja, é muita coisa, é difícil. Mas 10 mil, eu já vi aplicações que chegaram e já vi erros, principalmente porque às vezes a gente instancia uma imagem, um bitmap, trabalha com gráfico, form, não vai liberando memória e acaba chegando em 10 mil e a aplicação trava e é muito difícil debugar isso, muito difícil chegar nisso. Para isso, claro que a gente vai fazer isso acontecer, né? A gente tem que fazer um stress test aí para fazer o negócio acontecer. Então, mostrando para vocês, pessoal, essa minha aplicação, aproveitando, vocês viram que tem esse botão teste. Esse botão teste é o botão da maldade. É um botão, vou falar para vocês, vamos fazer uma maldade no negócio aqui. O que a gente está fazendo? A gente vai criar form 2 50 vezes. E essa form 2 eu peguei assim, vamos pensar um RP, que o cara vai abrindo janela, ou o cara tem janela abre, mas tu não fecha, deixa lá na memória. O programador ruim, deixou aquilo lá abrir. Então, chegar a 50 forms que abriram durante o uso de um sistema intenso é muita coisa. E aí vamos ver quanto essas 50 janelas que estão sendo abertas vão usar de objetos de IDE e o que pode acontecer se chegar ao limite. Claro que a gente vai chegar no limite, né? A gente não vai terminar um vídeo desse se não fizer um negócio bem doido, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, no meu projeto eu tenho o Unity 2, não reparem, pessoal, que pegar o código, essa Unity 2 é assim mesmo, eu coloquei para simular, na verdade eu fui enchendo o componente, então tem uns spin edits, um botãozinho com imagem, um progress, um scroll, uma image list com umas imagenzinhas que eu estava sem muita criatividade para colocar aqui dentro, mas botei umas imagenzinhas aqui dentro, uns tabs, um calendáriozinho, então, tipo um módulo num sistema, um módulo do teu sistema que vai subir. Vamos ver o que acontece? Olha só, voltei para a aplicação, atualizei. Estou com 47 objetos. Tranquilo, 10 mil, nossa, o que é isso? Vamos abrir, ele vai começar a criar aqui, pessoal. Repara a minha janela de eventos, debugger aqui, está trabalhando, né? E aqui, 12, 13, 14, 15. Eu deixei ele, inclusive eu fiz o código de uma forma que ele deixa processar mensagens enquanto ele está carregando as formas, para a gente visualizar e também para poder atualizar aqui. Vou clicar no atualizar aqui. Já está em 1.800, pessoal. Lembra, é 10 mil. Então vamos deixar 44, 45, 49, 50. 50 formas foram criadas. Olha só, gente. 2.568 objetos. Se a gente tem 10 mil, quer dizer que se eu executar isso aqui mais 3 vezes, a gente vai ter problemas. E é isso mesmo. Então, se uma aplicação
teoricamente. Eu não estou falando de criar form. Não. Pô, tu está dizendo então que uma aplicação, enquanto eu vou falando, vamos fazendo aqui. 153. Uma aplicação que tem 200 forms não funciona no Delphi. Não tem nada a ver isso. Se você usar demais a GDI, não tiver uma preocupação, e não é nem criar form, é simplesmente instanciar a form, não finalizar ela e criar uma nova instância. Tem memória, né? Gente, existe uma limitação. O sistema operacional vai chegar um momento aqui, e a gente vai ver, que vai dar aqueles erros que eu garanto que algum de vocês algum dia já viu alguma aplicação, que é o Canvas doesn't allow drawing, ou seja, não permite desenhar, ou vai dar aquele out of resources. Então, o que é isso? Olha, o sistema operacional, apesar de que o sistema operacional, sei lá, tem uma placa de vídeo de 4 GB, o sistema operacional tem 16 GB de memória, é um processador de última geração, o sistema operacional diz, olha, para ti eu só dou isso. E você chegou nesse limite, cara, não adianta. Tá? Então, esse limite é muito perigoso para quem não tem uma preocupação em a gestão de recursos gráficos. Ó, a gente chegou em Saveforms. Olha aqui. Desculpa, eu acabei clicando no testar, mas dá para ver aqui. Ó. Já estamos para lá de Bagdá. Vamos ver aqui. Calma que ele está processando aqui. 119 forms. Deixa eu clicar no atualizar aqui, vamos ver se ele clica. Ó, já estamos em 6.000 objetos. Reparem, pessoal, isso para o sistema, para um Windows 10, com 8 GB como essa máquina, com qualquer máquina, é muito pouco. Só que existe uma limitação por processo. Imagina se todo o processo pudesse alocar quantos objetos gráficos ele quisesse. Aí sim seria um problema. Isso é vamos dizer assim, uma estratégia do sistema operacional. Ó, estamos em 150 forms, ou seja, como eu falei, não precisa necessariamente ser 150 janelas que abriram. Pode ser janela que abriu e você não finalizou. Vamos atualizar aqui, ó. Estou em 7.500. Se eu estou em 7.500, uma regra de 3, a próxima execução vai dar problema. E eu fiz de propósito para dar problema. Vamos testar aqui. Olha aí, está subindo form. E esse é um dos problemas, eu digo para vocês, eu já peguei isso na minha carreira profissional, é um problema extremamente sério de resolver, porque é um problema que é difícil debugar. O log pega a informação de out of resources, ou não permite desenhar. É difícil você saber o ponto, porque assim, a partir daquele momento o sistema operacional diz para ti, olha, cara, não tem mais recurso para ti. Ó, 189, calma, pessoal, tá chegando, tenham fé. Quase terminando o vídeo. 96, só para ter emoção, né? Olha aí, 198. Para ter emoção, ó, vai dar um erro de a Canvas não permite desenhar, ou seja, cara, eu não permito mais, tu não tem mais recurso. Ó, continue. Ó, tu tenta continuar e aí o negócio fica tenso, ó. A aplicação trava, a aplicação vai dar problema, vai dar access violation. Pô, mas então parâmetro incorreto. O que está acontecendo? A minha aplicação, eu nem sei se ela vai conseguir continuar. Ela não sei se ela vai continuar correndo. Por quê? Porque ela está no limite extremo de uso gráfico. E isso, aí para o cliente, o que transparece isso? A aplicação está travando. Se a gente for ver no gerenciador de tarefas do Windows, a gente consegue ver esse número de objetos de GDI. Tá? É uma coluna que você pode selecionar. Eu não vou entrar em detalhes, dá uma pesquisada, mas em detalhes aqui, tem uma coluna chamada objeto GDI que a gente pode selecionar. Tá? Olha só a minha aplicação, ela está em 9.998, ou seja, chegou no limite, o sistema operacional não deixa criar mais nada, não deixa desenhar mais nada. Se tentar desenhar uma imagem, ela cai. Então esse é um dos casos sérios que a gente tem às vezes no Delphi de alocação de GDI. Mas tu já pegou isso já? Então a aplicação era mal projetada. Era. Então, como é que a gente pode resolver isso? Primeiro, né, vou ter que interromper a execução, porque a aplicação iria travar. Primeiro, nós vamos ter que redesenhar a aplicação, repensar a aplicação. Segundo, se não der, a gente vai ter que pensar em formas de evitar que, olha, a partir desse momento não tem recurso. É melhor você gerar um erro interno, tá, do que tentar buscar recurso operacional e o sistema operacional dar um erro que acaba com a tua aplicação. Então, para isso veio o último item, eu falei, pessoal, que é o assert. Tá? Esse comando do Delphi, muitas pessoas não conhecem. É um comando que ele gera uma exceção se uma variável não atender um requisito. Ele simplesmente vai gerar um exception. É um exception gerenciado por nós. Um exception de assertividade, ou seja, se daquele valor para frente eu não passo. Vamos dar uma olhada? Prometo, para finalizar, tá? Então, essa nossa aplicação maluca aqui que faz o teste, na verdade, a aplicação de stress test, eu vou colocar aqui o seguinte, olha só. Eu vou pegar esse meu valor de get resources do current process, ou seja, esse cara que faz aquele cálculo para dizer para mim, olha, tem 9.000 e poucos, 9.988 objetos em uso da aplicação, ele vai vir entrar aqui, tá? Então, eu vou criar a form e no final da form, eu vou botar aqui da criação, e aí eu vou gerar um exception. Quando gera um exception, ele cai fora da rotina, certo?
E eu vou gerar aqui, ó, um assert. Então esse assert a gente pode usar para várias coisas. Esse é só um caso. A gente vai gerar mais, ó, assert, ou seja, vê para mim, se segura para mim. Inclusive ele me dá uma mensagem, tá? Que só deixa eu ter uma certeza que o negócio é isso aí. O que os recursos gráficos do que eu estou em uso no momento são menores do que, sei lá, vou dar uma margem de segurança, 9.500. Só isso. Eu boto esse... Ah, e daí, se não, eu dou uma mensagem. Eu vou dar uma mensagem. Posso dar uma mensagem assim, ó. Recursos de GDI, sei lá, em nível perigoso, sei lá. Tô sem criatividade, pessoal. Tá? Eu vou gerar um exception. E aí, com um exception, eu consigo debugar. Eu consigo ter um arquivo de log. Eu consigo ter toda aquela estrutura que a gente falou ao longo da nossa apresentação. Tá? Vamos dar um F9 aqui, vamos rodar. Opa, o que eu fiz errado aqui? Ah, tá, esqueci um S. Eu fui dar um Ctrl S ali. Vamos lá. Quase terminando, pessoal. Essa apresentação, eu sei, esse vídeo bem longo, mas bastante denso. Aproveitem essas informações. Então, aqui, ó. Continue inicializando 47. Vamos lá. Beleza. 3, 4, 5. Quanto isso a gente vai falando? Então, eu vou alocando recursos, vai subindo, mas agora, deixa eu tentar ver se eu consigo mexer para cá. Ó. Agora eu tenho, se chegar a 9.000, enquanto for menor que 9.500, não vai acontecer nenhum erro, ó. Vou botar um breakpoint aqui só pra gente ver, ó. Caiu aqui, ó, o assert. O assert, ó, tá, os números de recursos, quanto é que tá aqui? Vamos ver. Tá em 1.820. 1.820 é menor que 9.500. Embora, não vou gerar exceção nenhuma. E vamos deixar, né? Vamos deixar rodar. Claro, pessoal, eu quero que vocês entendam que o assert ele não é só para isso. Você pode usar o assert para várias condições. Por exemplo, lembra lá do outro vídeo que eu falei a divisão por zero? Você pode fazer um assert, o valor igual a zero, e gerar um exception antes que aquele código abaixo seja executado. Então ele é um jeito de gerar uma exceção por assertividade que você gera. Ó. Deixa eu continuar aqui. Estamos subindo. Estamos criando form. Ah, Jorge, então isso serve para corrigir a questão do código ruim do usuário? Não serve para corrigir, mas serve para evitar, para ser uma medida de gerar exceção se um valor tiver acima daquilo que a gente que a gente espera, ok? Opa, aqui estamos em 100, ó, em 100 estamos em 5.000. Vamos subir mais um pouquinho. $122, 123. Se a gente estivesse rodando sem o debug, ele teria mais rápido, né? Mas a gente vamos pagar o preço um pouquinho aqui, ó. Estamos vamos atualizar aqui. $7.000, né? Ó, 150 formas. Agora iria estourar, né, pessoal? Daria o problema. Mas, o que eu fiz? Antes de chegar ao limite dos recursos, estou chutando ali pela form 190 alguma coisa, ele vai parar. Ou seja, ele não vai mais criar form. Ele não deixa mais criar form, mas também não deixa chegar ao limite perigoso que vai travar a nossa aplicação. Então esse assert bem legal, uma variável bem bacana de utilizar. Vamos ver. E reparem que a mensagem que vai dar do exception tem que ser aquela mensagem que a gente colocou aqui. Ó. Deu aqui, ó. O assert failed, ou seja, o tipo de exceção, isso aqui cairia no nosso log, ó, recursos de GDI em nível perigoso. E aí vai acontecer o quê? Ele simplesmente, ó, vai dar a exceção para mim e vai parar de criar. E se eu tentar insistir, ó, ele vai continuar. É que aqui eu não projetei porque eu deveria ter gerenciado o nome da forma, mas aqui aconteceria a mesma coisa. Ele não vai deixar o nosso nível de GDI subir mais, por quê? Porque o assert vai estar sempre dando exception. Beleza, pessoal? Também vou deixar disponível para vocês. Seria basicamente isso. Obrigado aos sobreviventes que assistiram aí até o final numa jornada só, tá, pessoal? Ufa, né? Chegamos ao final. Agradeço a atenção de vocês, parabenizo vocês que estão participando aí da Universidade de Delphi. Parabenizo o pessoal da Universidade de Delphi pela iniciativa, pelo espaço. E o PA Server? Pera aí, vai vir a parte 2.5, tá, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus, que fique tudo bem com vocês, muita saúde, muita paz, e a gente se vê logo logo. Abração!